Graças, paz, abençoados. Amém? Bendito seja o Deus de nossas vidas, aquele que nunca perdeu uma batalha e nem perderá. Amém? Ao eterno, ao sustentador, ao mantenedor de todas as coisas, aquele que preparou uma grande salvação, uma tal salvação expressada por João e consumou na cruz do Calvário, morrendo, ressuscitando e decretando a vitória dos eleitos, dos predestinados, dos iluminados, daqueles que iriam antes da cruz, herdar a salvação, e daqueles que depois da cruz também iriam herdar a salvação. Então, a esses, aos eleitos, aos predestinados, aos filhos de Deus, né, e foram contemplados, agraciados pela graça, pelo poder da salvação, do sangue, do nome, do corpo, né, das obras do Cristo eterno, aquele que venceu a morte para nunca mais voltar para lá. A ele, Cristo ressuscitado, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação pelos séculos dos séculos sem fim. Amém? Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa, Nordeste brasileiro. Amém? Glória a Deus. Então, agradecer a Deus por sua inscrição ao mais novo inscrito, a mais nova inscrita neste canal. Seja bem-vindo. Você que está me vendo agora, me assistindo, ouvindo, né? Crescendo, né? Nós deste canal, Metanoia da Graça, estamos crescendo todos e juntos no conhecimento das Escrituras. Eu não digo da graça, porque a graça está revelada em todas as cartas do apóstolo Paulo e também em alguns respingos, né, nos outros apóstolos, Pedro, João, Tiago, Judas. Então, existe respingo de graça, mas o evangelho da salvação, da graça que salvou tanto judeus como gentios, está revelado na sua essência integralmente nas cartas do apóstolo Paulo. Amém? Então, glória a Deus. Então, a você, meu amado, minha amada irmã, né, sejam bem-vindos, sejam todos agraciados pelo Deus Yahvé, o Deus eterno. Então, eu quero dar continuidade e dizer por que, né, eu acredito, porque eu passei a acreditar que Jesus veio no ano 70, ali no período da grande tribulação. Ou exatamente, Jesus veio depois da grande tribulação que ocorreu no ano 70. Foram 6 anos, de 68 ao ano 66, perdão, do ano 66 ao ano 72, 6 anos do período da grande tribulação. Mas com o sinal, o maior sinal decretado, profetizado por Cristo Jesus, nos dias de sua carne, foi a queda do templo, para nunca mais um templo existir, porque agora nós somos o templo do Espírito Santo. Os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados. Então, por que eu passei a acreditar que Jesus veio no ano 70 do primeiro século? Então, este versículo aqui revela muita coisa.
Este versículo revela a geração de que Jesus veio. Este versículo revela o ano que Jesus veio. Está aqui o ano, está aqui a geração. E este versículo revela, diz, né, que tudo aconteceu exatamente no período desta geração aqui. Tudo aconteceu no período desta geração. Então, vamos ler aqui Mateus 24, 34, que diz: com toda a certeza, isso aqui Jesus falando para os discípulos. Jesus não está falando com a igreja do século 21. Jesus não está falando para os pastores nos dias de hoje. Jesus não está nas escolinhas dominicais ensinando alunos das escolinhas dominicais, né, ou sabatinais, né, da sua vinda para os dias de hoje. Não, Jesus não está, a Bíblia não diz isso. Jesus está no ano 30 do primeiro século, da primeira era cristã. Então, olha o que é que Jesus diz para os discípulos. E, claro, Jesus falando, instruindo os discípulos, ele, de certa forma, também estaria instruindo a família dos discípulos, os seguidores dos discípulos e todo aquele povo, toda aquela as pessoas, né? Ou seja, toda aquela geração do primeiro século, do ano 30 até o ano 70, ouviram e entenderam de que Jesus, que a volta de Jesus seria para eles e foi para nós iminente. Mateus 24, 34. Com toda a certeza, eu vos afirmo que não passará atente aqui, por favor, esta geração, até que todos esses eventos se realizem. Então, por que eu devo acreditar? Por que eu acreditei, passei a acreditar que Jesus, o Filho do Homem, o Deus encarnado, veio em 70 DC? Então, aqui está um dos motivos que me levou, né? Por que eu estou trazendo esse estudo? Porque quando eu fiz esse estudo, tem aqui, você vai ver no canal, mas foi faz tempo, né? Eu acredito que tinha uns 300, 250, talvez 400 no máximo, e hoje já estamos com quase 1.000 inscritos. E eu peço a você, né, de uma forma carinhosa, de uma forma amigável, você que está me vendo, assistindo, que tem acompanhado este canal Metanoia da Graça na pessoa do irmão Van e ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, se inscreva neste canal, dê uma força aqui ao seu amigo, quem sabe você aí do sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina, né? Lá de Itajaí, meu amigo Alisson, meu sobrinho Alisson de Itajaí, e a minha cunhada, né, a irmã Luciana, Fátima. Então, a vocês, a mãe e o filho, e Alisson, meu sobrinho Alisson, meu carinho, a paz de Cristo inunde cada vez mais a mente de vocês, e que vocês possam, né, ser também presenteados por esta grande salvação que por intermédio da graça. Então, a vocês aí de Itajaí, Santa Catarina, o meu forte abraço, a minha cunhada Fal e o meu sobrinho Alisson. Amém? Deus abençoe grandemente a vocês. E um domingo, né? Agora vai ser, esse vídeo vai passar, eu estou gravando hoje, domingo, às 11h17, hoje dia 12 do 11, mas só vou postar amanhã, segunda-feira, dia 13. Amém? Então, a vocês, uma semana abençoada para a glória de Deus. Então, está aqui. Então, este versículo, ele revela muita coisa. Veja que Jesus,
ele intensifica a certeza, né? Ele gera convicção, ele gera certeza. A palavra de Jesus gera fé, né? No coração dos discípulos, quando ele diz, com toda certeza, eu, Jesus, vos afirmo. Então, Jesus afirmando aos discípulos do ano 30 que não passará, Jesus dizendo, olha, não vai passar a geração de vocês até que todos esses eventos aconteçam. Então, eu já falei no vídeo passado, posso até trazer de novo, então eu estou trazendo esses estudos renovando, porque no início do canal, como eu falei, tinha 300, 350 e hoje já temos quase 1000, né? Faltam apenas 10 e eu conto com você para chegarmos à meta de 1000 inscritos para a glória do Rei Eterno, a Cristo Jesus. Então vamos lá. A questão que eu quero debater com você é apenas uma palavra. Onde está aqui, ó, não passará esta. Eu quero falar para você esta. E eu quero dizer aos doutores da lei que eles sabem disso. Os doutores da lei são conscientes, são sabedores disso. Os professores de escolas dominicais sabem que esta palavra aqui, ó, onde está esta geração, isto aqui identifica que Jesus estava falando com eles do primeiro século, que Jesus estava falando para os discípulos e a geração dos discípulos, ok? Vamos provar isso. Então, tanto esta aqui na língua portuguesa, como esta na língua original, né, do grego. Quando eu falo língua original, não se escandalize, nem queira, não, mas não existe mais, só existe cópia dessa cópia. Não interessa. Existe uma cópia. Isto aqui veio do grego, isto é o que importa. Então, o que significa essa palavra na língua portuguesa e na língua grega? Na língua portuguesa, aí você vê o vídeo passado e você vai perceber que esta aqui significa a pessoa que está falando para pessoas. Aquele que está falando, para você entender, na língua portuguesa, né, significa dizer que a pessoa que fala no tempo presente, ali, há pessoas que estão ouvindo. Então, quem estava ouvindo Jesus, esta refere-se, significa dizer que Jesus estava falando não a uma geração futura e também não a uma geração passada, mas Jesus estava falando para uma geração presente, e isto na língua portuguesa. Pergunta aí, meu querido e amado irmão, você que discorda, você que não concorda, você que não aceita, você que aprendeu como eu aprendi, na escolinha dominical, que esta geração é uma geração futura, é a geração dos judeus, é a raça dos judeus que vai ver a vinda de Jesus. Pergunta ao teu professor, faça essa experiênciazinha, pergunta lá no domingo, né, ou durante a semana, no estudo, diz assim, professor, me tira uma dúvida aqui, quando Mateus escreveu e Jesus falou, em Mateus 24, 34, que ele diz, com toda certeza, eu vos afirmo que não passará esta geração, quando o termo está lá, a expressão, na escrita, esta geração, esta significa dizer o que na língua portuguesa? Né? Pergunta, mas pergunte mesmo, esta. E não fique incrédulo, não. Aí, quando ele falar, você vai no dicionário, bota no Google e procura saber o que significa esta na língua portuguesa, tá bom? Se é uma geração futura, se é uma geração do passado, ou será uma raça do futuro da 3.000 anos, como dizem, né, os evangélicos, ou esta, Jesus estava falando com a geração de contemporâneos. Jesus estava se referindo à geração do tempo presente, a geração deles, ok? Tranquilidade? Então, vamos lá. Então, a própria escrita, ela me dá a certeza, ela me revela
que Jesus estava falando para a geração presente. Jesus, quando disse esta geração, ele se referiu a pessoas, né, ou uma multidão que estava presente nos dias de Jesus. A própria escrita, por causa desta palavrinha aqui, ó, esta geração. Tranquilo? Então, em Mateus 24, versículo 34, Marcos 13, né, e Lucas 21, quando fala desses contextos, no vídeo passado, né, eu mostrei aqui pelo menos uns 4 ou 5 doutores, né, pós-graduados, PhDs, formados em línguas, né, e eles afirmam que geração aqui é referente à geração de contemporâneos, e não a uma raça e nem uma geração futura. Então, a própria escrita, né, gramática, me garante, ela revela, ela sustenta que Jesus estava se referindo à geração dos discípulos e não a uma raça futura. Agora, os textos gregos para esta, nos contextos de Mateus, Marcos, Lucas e João, afirmam que Jesus veio naquela geração. Então, se Jesus se refere a esta geração, a geração deles, que tudo, olha só a expressão aqui, ó, até que todos esses eventos se realizem. Então, a volta do Filho do Homem, ou a segunda vinda de Jesus, também fez parte dos eventos, certo? Não é separado princípio de dores, grande tribulação, a queda do templo e depois de 2000 anos a vinda de Jesus. Não é assim que se conta a história. A história conta que todos os eventos, inclusive a vinda de Jesus ou a segunda vinda de Jesus, fez parte, né, dos eventos. Então, a vinda de Jesus fez parte daquele evento. Como você vai perceber aqui, em Lucas, capítulo 21, perceba que, olha o que está escrito na história, né, que Lucas deixou, né, para a gente hoje ter fazer esta leitura deste livro histórico. Lucas 21, versículo 20. Olha o que é que diz o versículo 20. Veja se Jesus não estava se referindo à sua geração. Perceba que Jesus estava se referindo à geração dos discípulos. Jesus, ele afirma, ele está instruindo, revelando, preparando os discípulos e a geração dos discípulos, aquela geração, para esses eventos aqui. Olha só. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor do mundo, não é o mundo? Aqui é a grande tribulação. Jesus estava preparando os discípulos para a grande tribulação, que só houve uma. Mas e essas guerras? Guerras sempre houve, sempre haverá. Fome sempre houve, sempre haverá. Pestes, doenças, sempre houve, sempre haverá, tanto antes como depois da grande tribulação. Epidemias, pandemias, sempre houve, sempre haverá. Enquanto houver homens, né, na face da terra, como diz Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, geração vai, geração vem, mas este planeta Terra não acabou no Apocalipse. Ele permanece para sempre. Então perceba aqui que Jesus estava preparando os discípulos para a grande tribulação referente aos judeus, referente às nações nos dias de Jerusalém. Essa é a questão, meu querido e amado irmão. Quando os pastores, pseudos pastores e doutores
não aceitam a verdade estampada, eles vão procurar, de toda forma, deturpar, né, distorcer, desacreditar e acrescentar textos, passagens, certo? Para querer dizer alguma coisa, menos concordar com o que Jesus falou. Os pastores, os doutores nos dias de hoje, não concordam com Jesus, não aceitam a Bíblia, né, como a revelação, como verdade. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de Jerusalém. E Jesus está se referindo à grande tribulação do ano 70, que só houve uma, porque Jesus disse, nunca houve para os judeus, Jesus estava se referindo aos judeus, e nunca haverá, jamais. Quem disse foi Jesus, mas os pastores e os doutores nos dias de hoje não concordam. Eles discordam de Jesus, eles dizem que Jesus é mentiroso, porque eles afirmam que houve uma grande tribulação, mas haverá outra maior. O texto não diz isso, Jesus não disse isso em lugar nenhum. Quem diz isso são os pseudos, doutores, PhDs, evangélicos, religiosos dos dias de hoje. Eles contradizem Jesus. Mas vamos lá. Então, quando vir ao redor de Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição, grande tribulação. Perceba, meu amado, não seja mais enganada, você que está aqui. Jesus está se referindo à tribulação, à grande tribulação do ano 70. Agora, olha as palavras, né? Olha o contexto, olha as colocações, né? Olha as situações, olha a geografia. Aqui Jesus está falando de Jerusalém, destruição absoluta, grande tribulação para Jerusalém. Agora, o 21 diz, então, os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente. E os que estiverem nos campos, não venham para ela. Olha a geografia do tempo atual, para quem Jesus está se referindo ou se referiu, né? A grande tribulação. Para este povo aqui, para este continente, para esta região aqui, nesta geografia. Então, os que estiverem, né, na Judéia, Jesus disse, os que estiverem em São Paulo, no continente americano, na África, não, mas olha só, é coloquial, meu irmão, aqui não é a geografia, aqui não é global, aqui foi uma área restrita, uma região restrita que ocorreu a grande tribulação. Os que estiverem na Judéia, refugiem para os montes. Mas os que estiverem na cidade, Jerusalém, saiam imediatamente. Olha só, os que estiverem em Jerusalém, saiam imediatamente. Por quê? Porque foi lá que ocorreu, né, a maior desgraça, a maior assolação, a maior mortandade, né, nos dias da grande tribulação no ano 70. Saiam imediatamente. E os que estiverem nos campos não venham para ela. Veja que Jesus, ele é específico. A geração. Jesus está falou, né, para aquela geração, para a geração dos discípulos. Tranquilidade? Beleza? Agora, aqui, ainda mais, versículo agora 22. Vá percebendo. Porquanto estes serão os dias da vingança de Deus. Todos os textos profetizados, né, mesmo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, o dia da vingança do Senhor, o dia do Senhor virá como ladrão, né? Perceba que o dia da ira de Deus está aqui, porquanto estes o quê? Estes serão os dias de vingança. Que dias foram esses? Os dias do versículo anterior. Vingança para Jerusalém, vingança para os judeus, vingança
vingança para todos aqueles que mataram os profetas, Jesus, os apóstolos. Então, esses judeus sofreram esta vingança de Deus, a ira de Deus, e as demais nações que se aliaram naquele tempo. Havia diversas nações que estavam dentro de Jerusalém. Como eu falei para você, foram mais de 1.200.000 pessoas, cadáveres de mais de 1.200.000 pessoas. Rios, Flávio José disse que descia como cachoeiras. No templo de Jerusalém parecia uma cachoeira, mas era sangue de pessoas descendo no altar do templo de Jerusalém, aonde o anticristo, né, o imperador romano, entrou e mandou tocar, permitiu que tocasse fogo em Jerusalém e no templo, e o templo espalhou fogo, e o fogaréu espalhou sobre Jerusalém, e está lá no Apocalipse, a grande cidade que pegou fogo, né? Então, tudo isso, irmão, foi esses acontecimentos foram locais, a começar por Jerusalém. Então perceba que as palavras de Jesus, né, os nomes que ele dá aonde iria acontecer a grande tribulação. Porquanto estes serão os dias de vingança, a fim de que se cumpra tudo. Olha, preste atenção. Se cumpra tudo o que está escrito. Então, não que se cumpra uma pequena tribulação, uma parte da tribulação, uma parte do princípio de dores, e depois de olha o erro, olha a falácia, olha o engano dos pastores dos dias de hoje, dos doutores nos dias de hoje. Eles dizem que houve uma parte da grande tribulação, uma parte do princípio de dores, né? Houve um começo, mas depois de 2000 anos voltaria, né? Haveria novas grandes tribulações maiores, mas o texto não diz isso, né? Por isso que eu passei a crer, quando eu li com cuidado, com cautela, né? com calma. Eu fui lendo os textos e a visão foi abrindo e eu fui percebendo com 30 anos, quase 30 anos, eu fui enganado, como você foi um dia, nas escolinhas dominicais. Então, eu passei a perceber, depois que eu comecei a ler Lucas 21, Apocalipse, Mateus 24, Marcos 13, eu percebi que aquilo está tudo dentro de um contexto, de uma história, de um povo, os judeus, Israel. Então ele diz, porquanto estes serão os dias da vingança de Deus para Israel, que aconteceu no ano 70, a fim de que se cumpra tudo o quê? Todo sermão profético de Jesus se cumpriu exatamente naquela geração. Não passaria aquela geração sem que tudo o que estava escrito se cumprisse. 23, olha o 23. 23 diz, 23 diz, ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias, no período da grande tribulação, de 66 a 72. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra o mundo, e ira contra todos os povos, e ira a grande tribulação. Presta atenção, aqui ó, grande aflição é grande tribulação. Agora deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque esse assunto é bom. Esse assunto é gostoso, né? Depois que eu aprendi que a grande tribulação, a vinda de Jesus, depois que eu percebi nas Escrituras que a escatologia, meu irmão, é consumada, é preterista, que tudo já aconteceu, meu irmão,
você deixa de ser um leso, né? Como eu fui quase 30 anos, um guiado por qualquer vento de doutrina, um crente que vivia pelas emoções. Jesus está voltando, né? Jesus está às portas. Tudo isso foi para eles. Perceba aqui, ó. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias. Não é nos dias, não foi isto não se refere aos nossos dias. Naqueles dias, ano 30 para o ano 70. Naqueles dias dos anos 66 a 72, certo? Nos anos da grande tribulação, foram 6 anos. Naqueles dias, porque haverá grande aflição, grande tribulação na terra de Jerusalém, na terra, repito, terra aqui é Gue, na terra de Jerusalém, e ira contra todos os povos, todas as nações, e ira contra este povo. E que povo Jesus está se referindo? A igreja dos dias atuais? A ira, a grande tribulação, a igreja dos pastores dos dias de hoje? Não, meu amado, não. Está errado. Eu aprendi errado, você aprendeu errado. E ira contra este povo. Que povo? Povo de Israel. Ira contra os judeus. Agora, versículo 24. Deixa eu ver aqui a hora. Ok. Beleza. 24. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Se a grande tribulação fosse para todas as nações, como é que essa nação seria levada para todas as nações? Veja que a grande tribulação foi local. As demais nações estavam em Jerusalém e elas sofreram também a ira. Elas também passaram pela grande tribulação. Então, depois da grande tribulação, eles passaram, os judeus foram levados aqui, ó, prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que se passe o tempo de poderem agir assim. O 25, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. E aí, pastor, isto aqui é literal, né? Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Apocalipse, capítulo 21, 22, depois da grande tribulação, depois que Jesus veio, continua lá, o sol brilhando, a lua dando a sua luz, as estrelas firmes no mesmo lugar, não caiu nenhuma estrela, nem o sol perdeu a sua luz, nem a lua, nem o sol perdeu o seu brilho, nada disso. Isso aqui é referente a Jerusalém, a lei de Moisés aos sacerdotes, a lei a Jerusalém e aos sacerdotes. Tranquilidade, nada de alarme. 26. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Esta tradução aqui, espaço sideral, se você partir para essa tradução aqui, olha só, olha como não vai bater, olha. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que estará prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Veja como muda, os poderes do céu. Que poderes do céu serão? O céu vai ser abalado? Os anjos serão, que os poderes do céu? São anjos, arcanjos, serafins, querubins. O próprio Deus foi abalado porque houve a grande tribulação em Jerusalém. Não dá. Então, 27. E o 27 diz, aqui 27, então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E aqui a gente vai perceber que tudo isto aqui, até a vinda do Filho do Homem com poder e grande glória, né, ela estava dentro aqui, enquadrado nisto aqui, ó. Aqui, ó. Olha só.
eu lhes digo a verdade, olha aqui já o versículo 32, que eu lhes digo a verdade, esta geração não passará até que todas estas coisas, até mesmo a vinda do Filho do Homem, certo? Todas estas coisas tenham acontecido. Então, todas estas coisas, a vinda do Filho do Homem ou a segunda vinda do Filho do Homem, fez parte destes eventos aqui. Ó. Beleza? Tranquilidade? Próximo estudo. Eu vou trazer agora vamos estudar sobre isso aqui, ó. Esta. Vamos ver este termo aqui no grego, esta, né? Genea aute, ou aute genea, esta geração. Se inscreva, deixa teu like, participa aí, comenta aí, obrigado pelos teus comentários, tua participação. E você que ainda não é inscrito, dá uma força, se inscreva para a glória do Rei Eterno. Não perca o próximo estudo. Paz, queridos irmãos.